Olá, Aline, boa noite. Tudo bem? Dá uma acenada aí. Fala, pastorzão Arley. Acena aí, o som tá legal? Tá saindo som aí, bacana? Olá, Cristiane. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa Live Connection. Vai chegando aí. Tá nos ouvindo aí, pastorzão? Tamo junto, então tá ouvindo, né? Tá tudo ok aí? O som, todo mundo conseguindo ouvir? Opa, beleza, então o som tá top, o pessoal já tá acenando. Aproveita esse tempinho aí para estar convidando o pessoal aí para estar nessa live com a gente. Vai ser um tempo muito especial. Deus vai falar muito aos nossos corações. Olá, boa noite, Andressa, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a todos aí nessa noite especial. Estamos começando mais um Live Connection. A gente fica... Goleiro Netinho, seja bem-vindo. A gente fica ansioso aí esperando pela sexta-feira, para a gente ter esse tempinho aqui junto. Fabiola Valente entrou, seja bem-vinda, meu amor, tamo junto. Aline, olá, boa noite, gente. Tô dando esse tempinho, coraçãozinho aí, meu amor, te amo também. Sandra Helena, seja bem-vinda à nossa live. Inês Alves, isso aí, galera, vai chegando, vai entrando, aproveita esse tempinho que a gente está aqui agora, dando as boas-vindas para você apertar esse aviãozinho que fica na parte inferior aí, na parte de baixo, essa setinha, esse triângulozinho, você aperta ele, aparece vários contatos, você já vai mandando para várias pessoas aí, vários amigos. Olá, Jéssica, olá, Júlia. Isso aí, rolou um Love Connection, viu, pastorzão? Love Connection tá bombando até hoje. Fabiola tá aqui, eu tô mandando um coraçãozinho para ela. Eu creio que muitas pessoas aí também foram tocados por aquela nossa live. Olá, Júlia, pela live de semana passada, né? Foi um tempo muito especial que nós tivemos juntos. O Love Connection foi um tempo muito de Deus, assim, para minha vida, para a vida da Fabíola, o quanto nós somos abençoados com aquela live, com aquele tempo que nós passamos juntos com vocês, e nós recebemos muitos testemunhos de muitas pessoas, casais, né, que entraram em contato com a gente depois, casais que não tinham até conhecimento da palavra e foram alcançados através dessa live. Foi muita bênção, foi um dia assim muito especial, e eu creio que hoje não vai ser diferente, vai ser um tempo maravilhoso. Olá, Beatriz, vai ser um tempo muito especial aqui, então fica ligado. Eu quero também dar a notícia aqui que no final dessa live, falando aí do Love Connection, a gente prometeu lá sortear um jantar a dois, um jantar romântico, e depois dessa live de hoje a gente vai estar divulgando o sorteio, os vencedores, aquele casal que venceu esse sorteio e vai poder se deliciar nesse jantar, e a gente vai estar postando, vai estar divulgando logo logo após essa nossa live hoje. Então fica ligado aí, porque hoje vai ser muito especial. A gente vai dar continuidade à nossa temática de junho, né? A gente vem falando sempre sobre relacionamentos. No primeira semana, primeira sexta, nós tivemos aqui o Roberto, direto lá da Indonésia, falando a respeito dos relacionamentos com Jesus, de como Jesus o levou a lugares altos, a lugares que ele nunca sonhou. E o Roberto, na semana passada, ele casou, então ele falou do relacionamento dele como namorado, como noivo, e agora o Roberto já está casado. Foi um tempo muito especial, onde nós aprendemos muito de Jesus, sobre esse relacionamento de Jesus, aprendemos muito através da vida do Roberto e da Wina. Semana passada nós tivemos o Love Connection, né, que aí foi um relacionamento mais afetivo, um relacionamento de namorado, de noivo, de cônjuge, foi muito especial. E hoje a gente quer continuar nessa temática dos relacionamentos, só que a nossa temática hoje é em um relacionamento sério com as redes sociais, é um relacionamento sério
com a internet, e a gente vai falar um pouco mais disso no decorrer da nossa live. Queria dar as boas-vindas aí a tá aqui Valente Pimenta, Doce Terê entrou, professor Caio Costa, Ana Carol Costa, passou a Dili, Lúcia, tamo junto. Então a gente vai dar continuidade a essa temática do relacionamento, e hoje a gente tem uma convidada muito especial. Eu vou estar chamando ela aqui, continua mandando esse link para muitas pessoas, que agora a gente vai dar início a esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, e eu vou chamar o especial dessa noite. Tchan, 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 tchan. A gente já divulgou lá no banner. Vamos fazer um suspense. Tá chegando. Olá, Ana Paula. Olá, Renan. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Então, pessoal, nosso convidado especial dessa noite na Live Connection é a doutora Ana Paula Gatto. A doutora Ana Paula Gatto, ela é psicóloga, ela faz parte da Igreja Metodista do Dodom, esposa do Andrezão, tem uma família linda, e hoje ela vai compartilhar das suas experiências, dos seus conhecimentos, não só da psicologia, mas também daquilo que Deus tem ministrado na vida dela, como que Deus tem usado a vida dela através da sua profissão, através do seu ministério. E a gente se sente muito honrado, Ana Paula, de pronto, que a gente já queria te agradecer pela disponibilidade, pelo aceite aí do convite. Muito obrigado mesmo, a gente fica muito feliz e honrado. Nós, como Ministério Jovens, o Live Connection, a Igreja Metodista Central se sente honrado de tê-la como nossa convidada nessa noite. Fique à vontade, sinta-se em casa, né? A gente costuma sempre dizer isso. Amém. Então, seja bem-vinda e pode contar um pouquinho da sua história, se apresentar mais para o pessoal aí. E fica livre, como eu te falei, deixa o Espírito Santo falar com a gente. Eu sei que ele vai te usar de uma forma hoje sobrenatural. Amém? Fique à vontade amém, aí. amém. Primeiro eu quero desejar boa noite a todos, agradecer o convite de vocês, né? Me sinto muito honrada pelo carinho, pelo privilégio, parabenizando mais uma vez a liderança, né? Por essa visão, por essa oportunidade, em tempos de tanto afastamento, trazer temas tão importantes que agregam para esse relacionamento virtual, né? Hoje a gente tem visto muita demanda de conteúdo, mas que não trazem muitas vezes a oportunidade do relacionamento. Então, vocês conseguiram ter a visão, né, da necessidade do conteúdo, do ensino, enfim, da aprendizagem e desse contato aí virtual que se faz muito necessário nesse tempo. Eu sou Ana Paula Gatto, né? Acho que alguns ainda não me conhecem. Vi a Emily aí, a Flavinha entrando, Fabiola, mas sei que tem uma galera nova que eu não conheço ainda. Então, eu sou Ana Paula Gatto Valente, sou psicóloga clínica, terapeuta familiar e de casais também, atendendo hoje uma demanda muito grande, né? De adolescentes, principalmente, já finalizando ali a fase de adolescência para a sua juventude, de dependentes virtuais, né? Ou seja, o uso excessivo das mídias e também as mídias nos casamentos, né? A gente vê muitas vezes uma demanda aí de brigas, enfim, de desavenças por conta desse uso descontrolado, vamos dizer assim, das mídias. Então, hoje a gente tem bastante assunto para falar. Achei muito bacana o título que vocês deram, né, em relacionamento sério nas redes sociais, no mês de junho, que fala do mês dos namorados, e de um assunto muito atual, muito importante, que a gente precisa estar ligado de uma forma geral. A juventude precisa prestar um pouquinho mais de atenção no uso abusivo, né? Tudo que é abusivo, tudo que é demais, traz questões. Então, hoje a minha fala vai ser em relação a isso, e eu que agradeço o convite mais uma vez. Amém, que bênção, Ana Paula. A gente fica muito honrado, como a gente falou. E como você já iniciou dizendo, por isso que a gente trouxe essa perspectiva do relacionamento. Quando a Luana está dando tchau ali, está acenando, seja bem-vinda aí, Luana, a galera também que entrou ali, sejam bem-vindos ao Live Connection. E como você, Ana Paula, já iniciou dizendo, a respeito dessa questão do relacionamento, como o nosso pensamento foi verdadeiramente esse, valorizar o relacionamento, porque quando se fala
aqui no Brasil, quando se fala em junho e relacionamento, já vem logo Dia dos Namorados e principalmente os jovens são muito Sim, afetados por isso. Por mais que às vezes um ou outro não quer dizer, não quer se abrir, mas eu já fui solteiro nessa época, sei das situações, das crises também, algumas coisas que eu vivenciei. Mas, enfim, a gente não está aqui só falando desse tipo de relacionamento, mas a gente quer sim, tratar em diversos níveis de relacionamentos. Então, por isso que a gente falou da perspectiva do relacionamento com Jesus na primeira semana. Na segunda, a gente falou nesse relacionamento conjugal, nesse relacionamento a dois, de casal, de namorado, de noivo ou de casados, né? E hoje a gente vai tratar essa temática de quando todo jovem, é uma frase utilizada muito lá no Face, né, que fala em um relacionamento sério com alguém. E quando a gente é coloca aquilo, né, chove de comentário, quando alguém verdade. fica sabendo, começou a namorar, aquele alvoroço, aquela É coisa assim, toda, e na verdade, às vezes a gente não dá tanta conotação quando a gente diz que tem um relacionamento sério com as redes sociais, né? Um relacionamento sério com a própria internet. E a gente quer falar hoje, tratar a respeito desse relacionamento com a rede social de uma forma assim, bem leve, bem branda, mas profunda, né? Porque a gente hoje sabe que os jovens estão, não só os jovens, mas todas as pessoas, nós temos praticamente a resolução da nossa vida diária na palma das nossas mãos, a gente paga uma conta. Hoje a gente, com essa questão então do isolamento, você estuda, faz faculdade pela internet, pelo celular, pelo computador, você paga uma conta bancária, a gente está fazendo essa live aqui graças a isso, relacionamento. Então, sim. praticamente tudo na nossa vida tem sido através da internet e cada vez mais a rede social tem criado ferramentas que agreguem mais ainda a eles, tanto o Instagram, o próprio WhatsApp, né, que já virou documento, toda uma empresa, Sim. você redige uma mensagem no WhatsApp, ela já virou documento, tem o Sim. Face, tem várias outras ferramentas aí que a internet tem trazido de benefício, mas junto com isso, a gente sabe também que há os malefícios, há aquelas situações quando a gente não tem o equilíbrio e usa demasiadamente, como a doutora falou, a gente acaba Uhum. tendo alguns sintomas, algumas coisas que nos levam a ter determinados distúrbios, enfim, tantas situações que vêm incomodar não só os jovens, mas toda a galera dessa geração. E hoje nós temos vivido um tempo que tem sido chamado de modernidade líquida, que é algo que as coisas não são feitas para durar, né? Que elas são cada vez mais mutáveis, que a gente vai se adequando. Enfim, eu queria que a doutora falasse um pouquinho mais desse período onde as coisas não são feitas para durar, entre aspas, como que tem sido banalizado essa questão do relacionamento interpessoal, do relacionamento não só de casal, não só de casais, mas relacionamento de amizade, pai para com filho. Eu creio que isso tem afetado a vida de muitos jovens e paralisado muitos sonhos, muitos projetos. Queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente sobre essa modernidade, sobre esse novo tempo que a gente tem enfrentado, que você poderia Uhum. acrescentar aí para a gente. Não, perfeito, perfeito. A sua fala é perfeita. E eu só queria fazer uma linha do tempo para a gente entender que hoje as mídias sociais são frutos de alguns movimentos que aconteceram lá finalzinho de 70, 80 e 90, né? Eu costumo falar que depois que inventaram a primeira televisão com controle remoto, que parecia um robô, o controle remoto era enorme, né? Muito mais ficamos ociosos, muito mais a gente acreditou, começou a viver o sedentarismo. Então, assim, alguns movimentos já vêm acontecendo, não agora. Hoje nós temos as redes sociais como mais uma cabeça dessa, se a gente fosse botar um polvo, tá? E hoje eu acho que é a cabeça central, mas na verdade nós já começamos alguns movimentos há uns anos atrás. Mais ou menos no final dos anos 90, ligado nos anos 2000, eu ainda estava em formação da faculdade, eu não sei se muita gente aí vai acompanhar o que eu estou falando, mas a galera mais velha aí dos 30 e pouquinho para os 40, vai lembrar do Tamagotchi.
Tamagotchi era um brinquedinho em que a maioria das crianças brincavam e que ali dava afeto, dava comida, limpava, né? Então, assim, as relações de afeto começaram a se dar com uma forma virtual, vamos dizer assim, há muito tempo atrás, né? Não tão rápido quanto agora, não alcançavam tantas pessoas ao mesmo tempo quanto agora, mas as relações de afeto já acontecia de uma forma virtual muito anterior. Eu me lembro que teve um Tamagotchi em específico que ele fazia todas essas funções, Renan, e uma delas era assim, para você matar o bichinho era só apertar Enter. Ou seja, fala dessa coisa superficial, fala muito dessa relação sem vínculo, né? Então, isso já tem acontecido, esses movimentos já têm acontecido uns anos atrás. E, uns anos para cá, nós tivemos aí o evento das redes sociais, eu acho que eu posso pontuar em primeiro lugar o Orkut, que eu acho que foi um boom, né? Então, assim, a gente conhecia, e eu já quero fazer a introdução nesse sentido, mas eu já vou responder a sua questão, de que as redes sociais aqui, a intenção da administração de hoje, da palavra de hoje, não é banalizar as redes sociais, tá? Hoje nós podemos encontrar amigos, falar com amigos distantes, nós podemos compartilhar conteúdos importantes, nós podemos trocar receita, enfim, a gente pode fazer uma série de coisas nas redes sociais e que isso é muito benéfico. Né? Eu tenho amigos em Portugal, eu tenho pessoas fora, parentes fora, e quão bom poder ver as fotos deles, eu me relacionar com eles, né? Mas o uso excessivo dessa mídia e o pano de fundo, os panos de fundo, que hoje a gente destacou alguns para tratar aqui, que são comportamentos que são precisos, são importantes ser vistos no tempo de hoje, porque isso reflete nas nossas relações de uma forma geral e no nosso relacionamento com Deus, né? Então, fiz essa linha do tempo, hoje eu trouxe aí a questão do Orkut, logo em seguida veio o Facebook, que hoje ninguém nem ouve mais falar do Orkut. Se eu falar para minha filha de Orkut, ela fica, oi, né? O que é isso? E outras mídias foram vindo com grande acesso. Então, o uso saudável disso, com equilíbrio, não é um problema. E nessa troca, né, afetiva em que eu faço contato com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Hoje eu estou vendo aqui agora, por exemplo, na minha tela aparece mais ou menos 19 pessoas aqui com a gente, né? Então, assim, muitas pessoas ao mesmo tempo que é bom, né? Garante que eu não tenho como ter um relacionamento profundo, um vínculo profundo com todos, né? E hoje isso está banalizado, Renan. Hoje o que conta são os números de seguidores, né? Enfim, os números de curtidas, de like, e isso garante, para mim, uma série de questões, mas de relacionamentos profundos eu não tenho. Por isso que a gente fala desses relacionamentos líquidos, né? Se a gente for pegar uma água na mão, ela escorre, ela não fixa. Ela não fica em lugar nenhum. Então, são relacionamentos super superficiais. Eu quero fazer isso, assim, super superficiais, porque é esse nível de relacionamento. Quantos de nós temos pessoas aqui hoje na nossa microcélula Teresópolis, né? Temos essas pessoas nas redes sociais, mas quando passam na rua a gente nem guardou a fisionomia, a gente não cumprimenta, né? E não é porque não gosta ou porque deixou de falar, não é nada disso, porque muitas vezes não se lembra. Muitas vezes você dá palestra em algum lugar ou trabalha numa igreja, a pessoa te vê e te adiciona, muito porque quer fazer parte disso, a gente vai conversar sobre isso, mas no fundo a gente não sabe quem é essa pessoa. Então, são relacionamentos superficiais. E a gente mantém esse comportamento. Eu nasci em 1978. Então, a minha geração é aquela que liga para os aniversariantes. É aquela que mandava cartas, cartão de Natal. Né? Hoje isso não existe, a gente manda lá, o Facebook tem essa ferramenta muito bacana que lembra dos aniversariantes, mas assim, eu não me dou o trabalho já de ligar, eu não me dou mensagem nem do WhatsApp, ou seja, que ainda é uma rede social, mas é mais interpessoal, ali é mais próximo, a gente não se dá o trabalho. Então esses relacionamentos são líquidos nesse sentido, o que é um contraste total com o que Jesus prega. Jesus prega discipulado. Jesus prega andar a segunda milha. E a gente não está conseguindo acompanhar o ritmo de Jesus nos tempos de hoje, né? Então a gente precisa parar para observar enquanto cristão o que certos comportamentos estão trazendo aí no nosso relacionamento com Deus e com o próximo, né? Porque Jesus prega serviço. E o subtítulo que eu coloquei, se eu fosse fazer essa ministração hoje em algum lugar, eu ia botar a epidemia do narcisismo. E antes de eu entrar no foco, não sei se você quer fazer alguma interlocução, eu quero fazer um pequeno teste, né, em que as pessoas possam ficar aí à vontade para anotar, enfim.
E eu vou fazer algumas perguntas e vocês respondem para vocês mesmos se vocês se encaixam com sim ou não nessas perguntas, ok? E a primeira pergunta é: você demonstra desinteresse em atividades fora da internet? Ou seja, coisas que você não vai estar conectado? Aí você responde sim ou não. A segunda é: você já se percebeu fazendo uso excessivo do computador, do smartphone, enfim, do celular aí, da marca que você quiser? Você percebe que está um pouquinho demais? A terceira é: você se percebe angustiado ou ansioso quando tem que ficar desconectado? Olha aí, é A forte. outra essa é forte, né? Eu fico imaginando a galera que faz retiro, né, nesse momento, assim, eu já percebia isso quando trabalhava e fazia alguns retiros, hoje mais ainda, né? Você sente necessidade de postar todas as experiências nas redes sociais para se sentir completo? Se você fizer uma reunião em família, se você for a um jantar, enfim, a uma festa, se você não postar, você sente que falta alguma coisa? Já deixou de realizar tarefas importantes para se manter conectado? Ou seja, deixou, né, assim, trabalhos, estudos, enfim, coisas importantes para fazer, o seu devocional para ficar conectado? Você já sentiu necessidade de receber aprovação, likes, para se sentir confiante? Você tem essa necessidade? Você posta alguma coisa, você vai conferir quantas pessoas curtiram ou comentaram? E a notícia é que se você respondeu no mínimo 3 sims para essas perguntas, eu vou falar que você está em um relacionamento sério com as redes sociais. No mínimo 3. Os especialistas falam que para a gente observar se a gente já é um dependente virtual, Renan, basta a gente, sem o telefone tocar ou vibrar, a gente pegar no telefone para ver se tem mensagem 10 vezes por dia. Se a gente faz esse movimento, nós já somos dependentes virtuais. Então, uma coisa está conectada com a outra, porque eu não tenho como falar da dependência virtual descaracterizando as redes sociais. Está totalmente ligada uma coisa a outra. Então, se nós já temos, sim, para 3 perguntinhas dessa, que eu acho que as mais evidentes para mim são essas de ficar angustiado sem estar conectado. Eu lembro que ano passado, se eu não me engano, foi no começo do ano, teve um momento que o WhatsApp saiu, ficou fora o dia todo. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Se o seu pacote de dados não funcionar, a internet cair, é outra loucura, né? Então, eu acho que essa questão da angústia de você ficar desconectado é importante. A necessidade de postar todas as experiências do seu dia e a necessidade de receber os likes, né? Então, esses 3, para mim, são os 3 principais. Mas, se você marcou sim para os outros, você já está em um relacionamento sério com as redes sociais e a gente precisa observar quais são os comportamentos que são panos de fundo desse comportamento. Eu acho que hoje as redes sociais, né, e a internet dessa forma já virou um inconsciente coletivo. Há uns 15 dias atrás eu fiz uma primeira entrevista com uma pessoa e na hora de preencher, enfim, né, lá o cadastro que a gente faz, ele não tinha WhatsApp. E aí, oi? Para mim aquilo foi muito surreal, porque é uma realidade o WhatsApp hoje, que é uma ferramenta importante, mas que a gente vê a pessoa como um ET. Né? Então, assim, hoje a gente já tem ali um padrão de comportamento, é um inconsciente coletivo, de uma forma geral, de que hoje quem vive sem internet é um ET. Até quem mora no interior, né? A gente tem muito isso, a pessoa vai para o interior, vai lá para o fundão mesmo da roça, eu quero mexer com a galinha, com o pino, mas tem que ter internet. Né? Então, assim, viver desconectado hoje não é uma possibilidade. E esses comportamentos, esses sims, né, que a gente marcou aqui, eles, na verdade, a psicologia sempre vai falar assim: pensamento, comportamento. O comportamento sempre é fruto do pensamento. E esse pensamento é como eu me enxergo o mundo, como eu acho que os outros me enxergam, como eu gostaria que o outro me visse, né? Então, esse comportamento que a gente vê hoje através de um post, de um comentário, na verdade é fruto daqui. Então, hoje eu quero falar dos panos de fundo. Quando um psicólogo fala pano de fundo, ele está falando assim: o que faz, a nível de pensamento, uma pessoa se comportar de certa forma. Ok? Então, eu gosto muito de fazer. Eu vou fazer uns comentários aqui que o pessoal está colocando. É forte, fala Jesus. Pastor Arne colocou aqui, está apertando, um monte de ferramenta, um monte de chave aqui. Está apertando a galera.
Então, assim, só para lembrar, você que entrou e depois já estava no decorrer da live, a gente está falando de nossa temática hoje em um relacionamento sério com as redes sociais, com a internet. A doutora está dando agora, vai dar mais um pano de fundo das coisas que são benéficas, mas também aquilo que causa malefício para a nossa vida. Então a galera está curtindo aí, a galera tá vendo que está cada vez mais apertando, e muitas vezes a gente não tem essa noção, doutora, que é uma coisa tão para nós tão natural, como a doutora disse. Às vezes alguém não tem WhatsApp, a gente, what? Que é isso? Não tem WhatsApp? Porque a gente começa a ter essas dúvidas, essas concepções de coisas que já está tão banalizada, tão natural, mas quando a gente entra num bate-papo desse, numa conversa desse, um aprendizado tremendo, a gente vê o quanto a gente tem desvalorizado mesmo os relacionamentos, a gente tem se deixado levar por essas questões, mas foi só um comentário, pode dar continuidade, continua arrochando a galera ali e deixa Deus te usar. Então, pensando nessa linha, sempre pensamento, comportamento, o que faz, de repente, nós estarmos aí abusando das redes sociais, né, vivendo essas ferramentas importantes, mas de forma patológica, né? E vários estudos aí apontam para vários comportamentos. Eu quis destacar alguns que eu acho particularmente importantes. O primeiro, Renan, é de ver o outro como ser puramente objetal, descartável. Tá? Então, eu tenho, sei lá, 500 seguidores, né? Com certeza eu não conheço profundamente todos eles, ok? Mas a partir do momento em que eu aceito, né, vamos dizer assim, o convite deles, e que eu percebo que eles estão ali me dando ok, me dando like, compartilhando, comentando, né? Isso vai aumentando o meu ego. Lembra que o subtítulo aqui é Epidemia do Narcisismo. Então isso vai me preenchendo, isso vai sendo positivo para mim. E quando de repente ele posta alguma coisa, ou ele faz um comentário que não me agrada, simplesmente eu lembro lá do Tamagotchi, né? Eu deleto ele. Ah, mas eu não faço isso nas minhas relações do dia a dia. Nós até, de vez em quando, precisamos, né? Tem pessoas que, de repente, não são tão saudáveis e tudo, mas a gente faz isso numa esfera muito menor. Muito menor. Nas redes sociais, você simplesmente não pensa duas vezes. Interessante que algumas pessoas no Facebook ainda botam assim: estou fazendo uma faxina no Facebook. Você não comenta nada meu, não compartilha nada meu, parará, vai, aí te deleta. É geralmente isso. Então, a nossa relação é muito mais do que digital, é simplesmente descartável. Eu me relaciono com você e você é importante para mim e vai me preencher narcisicamente, egoicamente. Eu achei que você ali, de repente, não está me preenchendo tanto, tchum, eu te deleto. E eu vou dar um exemplo muito próximo e muito real, que aconteceu mais ou menos há 1 ano e pouco atrás, 2 anos, com a questão das eleições. Quantos relacionamentos, inclusive familiares, se desfizeram por conta de opiniões ou de posicionamentos nas redes sociais, grupos de família se desfizeram, assim, problemas sérios que chegaram no consultório, tá? Então, a gente não brigou pessoalmente, ok? Eu não briguei com você a respeito de proposta de candidato, eu simplesmente discordei de você e tchau, filho. Deleto você, eu tiro você. Deleto e te bloqueio, ou seja, eu não quero que você tenha acesso a mim, porque a partir do momento que eu tenho uma rede social, eu estou permitindo que muita gente tenha acesso à minha intimidade. E você, nesse momento, me incomodou, eu, pum, te deleto. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que as relações são objetais e extremamente superficiais, descartáveis. Eu faço com você aquilo que eu bem entendo. Olha a profundidade disso. Eu faço com você aquilo que eu bem entendo. Se você me preenche, se você, enfim, alimenta alguma coisa em mim, bacana, né? Eu também te dou uma massagem egóica de vez em quando, eu te curto em alguma coisa, comento em alguma coisa, para alimentar um pouquinho, né? Senão fica só para mim. Mas se você também me fizer uma opinião contrária, filho, tchau. Então, não tenho que me relacionar com você. Então, a nível de comportamento de relacionamento, nós vamos reproduzir isso nos poucos que nós temos vínculos afetivos. Ok? Então, a gente deleta o outro da nossa vida com muita facilidade. Esse é o primeiro comportamento. Só um comentário, além de as redes sociais, elas não são unificadas, elas são unificadas, são do mesmo grupo, mas acaba tendo, hoje a gente já percebe uma segregação, né? Do Instagram, de um público mais jovem, que requer cada vez mais esses likes,
você não precisa nem de comentários, né? Você precisa apenas lá da curtida, do Sim, coraçãozinho. Aí tem a sim. segregação do pessoal agora das antigas, que a gente chama, né? O pessoal de uma idade mais média para avançada, que usa o Face, e já é uma galera que não tá, tem a questão das curtidas, mas se liga mais nos comentários, assim como era no Orkut, era aqueles depoimentos gigantescos. Então, às vezes a gente, indiretamente, quando vai fazer um post lá no Instagram, você já marca no Face. Mas você quer atingir um público no Instagram e um segundo público no Face, sendo que você não vai dar conta de responder os dois, de se relacionar nos dois, e acaba, às vezes, frustrando aquela pessoa que está lá no Face, te respondendo, querendo um contato, e às vezes a gente é Exatamente. cobrado, pô, mas você não me respondeu, porque às vezes tem essa condicionante de segregar os relacionamentos que a gente acha mais interessante, como a doutora falou, e descartar Uhum, aqueles que... Porque o Face, às vezes, hoje é só uma janela para aquela galera que não tem o Instagram, mas o uhum. público-alvo seja o Insta. Então, cada vez mais os jovens têm se perdido nisso. A doutora Sim, entrou num detalhe muito legal, que é a questão das curtidas, dos likes. Nós temos visto cada vez mais uma geração que se importa com os likes do que com o próprio relacionamento de discipulado, de ser sim. amigo, de chorar no momento que precisa chorar e de curtir no momento que precisa se curtir. Mas ali a gente só vê aquelas questões bonitas, as fases boas, e enfim, mas aquele relacionamento próximo, de uma amizade sincera, de um discipulado, às vezes é dissipado e é jogado de Sim, lado. É só um é verdade. comentário também. Perfeito, perfeito. O segundo, eu botei o título do uso descarado de máscaras. Porque nas redes sociais, ou Renan, na internet, eu sou quem eu quiser, né? Então, eu posso estar magrinha, posso estar maquiada, posso estar lindíssima, num restaurante caro, né? Numa praia bonita, num cruzeiro. Então, eu vou mostrar para você a minha faceta que eu quero que você conheça, ok? Nada mais narcísico do que isso, né? A lenda de Narciso é aquele que foi, chegou próximo de um rio, de um riacho, viu a imagem dele refletido na água e se apaixonou por ele. Então, aquilo que eu tenho, né, o que eu acho que eu tenho de melhor, ainda que provisório, ainda que momentâneo, ou ainda que placebo, ainda que não exista, mas eu quero mostrar para você. Então, é um tipo de comportamento que vai mostrando para a gente que eu me importo comigo, ok? Eu me importo com aquilo que eu quero mostrar para você. Na verdade, você eu não me importo muito, ok? E se você não me curtir, aí que eu não me importo mesmo, eu te deleto. Então, esse tempo narcísico, esse tempo que eu sou quem eu quero ser. Isso já acontecia também, logo quando apareceu a internet, as salas de bate-papo, era muito comum a gente ouvir comentários. Ah, conheci uma menina na internet, conheci um rapaz na internet. Ele é moreno, alto, de olho claro, né? É rico, tem uma casa que você via, ou só o que ele escrevia ali você acreditava e que você comprava aquela máscara, você comprava aquele pacote. Hoje a gente vê isso a nível de publicação, né? De repente você está vendo, de repente, que tem uma pessoa ali, mas você vê aquilo exatamente que aquela pessoa permita, né? Permite para você. Ela mostra para você, ela lança para você um imaginário e você compra esse imaginário dela, ok? A psicologia fala que quando a gente usa, né, as redes sociais, a gente está consumindo conteúdo. Olha só que palavra forte. Consumir fala de comida, de comer, de comprar, né? Então você compra aquilo que o outro está vendendo, ainda que não seja um produto diretamente. Sim, E é forte. importante para mim você comprar a minha máscara. E Olha, quando a gente entra em Jesus, é totalmente diferente, porque tudo que Jesus faz é tirar a máscara. Olha a dificuldade de aceitação dos tratamentos de Jesus na nossa vida. Né? Como é difícil a gente aceitar os processos, né? Eu aprendi, uma vez eu fiz um gabinete com a pastora Carla, ela falou, Jesus trabalha em processos. Como é difícil para a nossa geração e a geração mais nova aceitar os processos. Porque, na verdade, eu sou quem eu quiser, que eu acho que quero ser, né? E Jesus vem para descortinar, porque ele quer o coração, ele quer conhecer a sua essência, ele quer que você coloque isso para fora, porque foi o que ele soprou. Deus soprou um fôlego de vida em nós. E que a gente, no decorrer da nossa vida, vai colocando camadas superficiais através das nossas frustrações, das nossas dores. E nas redes sociais são mais camadas ainda mais superficiais ainda. Então, eu botei esse segundo tópico aí como o uso descarado das máscaras. assim, Tem. o pessoal Pode está falar. comentando
o Fabiola falou dos filtros, né? Cada vez mais a Sim, gente faz, muito. não precisa ser nenhuma plástica física ali, mas você modela o seu rosto, o seu corpo, Sim, e cada vez mais sai da realidade daquilo que, por isso que eu falei que muitos jovens têm se perdido nisso, porque para de acreditar naquilo que Deus projetou para que ela foi criada, daquela forma, daquele jeito, e passa a utilizar essas máscaras, a comprar as máscaras, a Fabíola até falou aqui, mas sendo que Jesus vem para tirar, como a doutora falou, sim. e trazer essa clareza de quem ele é na nossa vida, daquilo que nós somos projetados para ser. É algo fortíssimo. Muito obrigado. Dá continuidade aí. Não vou nem tomar tempo, está Amém. muito. Não, amém, amém. Então é isso. Então a gente, na verdade, compra, consome aquilo que o outro exatamente quer que você compre, né? Esse pacote completo aí. E com Jesus, não. Com Jesus, ele vem justamente para arrancar isso da gente. O terceiro, a gente já deu uma pincelada, né? Que é a questão dos relacionamentos líquidos, ou seja, os relacionamentos são superficiais. Ela me permite ter, né, milhões de seguidores ou de amigos, mas no fundo, eu nem conheço todos, né, profundamente. E os que eu conheço profundamente, eu mantenho uma rede de contato, procuro manter uma rede de contato mais íntimo, mas cada vez mais, fora a pandemia, fora a quarentena, eu me relaciono com ela muito mais virtualmente do que pessoalmente, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Essa semana eu atendi uma pessoa, vocês não conhecem, eu posso falar, ela não é de Teresópolis, e em uma semana ela perdeu 3 pessoas. Ela já é uma pessoa da terceira idade, e ela perdeu 3 pessoas, né? E uma das coisas que ela começou a se cobrar foi assim: vamos tomar um café? Muitas pessoas dela são de outras cidades. Ah, vamos marcar. E aquela coisa assim, a gente nunca marca. A gente nunca toma um Sim. café, a gente nunca vê nada. E dessa vez ela perdeu algumas dessas pessoas e que nem no velório pode ir. Meu Então, Deus. olha só que marca, né? E a gente cada vez mais está se relacionando assim, superficialmente. Eu escolho, de repente, o público que eu quero me relacionar, mas com esse público, muitas vezes eu me relaciono também de forma superficial, de forma virtual, e não consigo ter vínculo estreitado com essas pessoas, né? Uma outra coisa importante, Renan, que eu não posso deixar de falar: quando eu tenho esses vínculos superficiais, a sua dor não me incomoda. A sua dor não me incomoda. Então eu vou ver que de repente você postou lá que perdeu um ente querido, ou que ficou desempregado, ou qualquer outra esfera de situação. Tem gente que curte ainda, que curte a sua dor, ou faz um comentário simplesmente, mas ali eu vou passando a página e vida que segue, eu vou ver coisas que estão me trazendo alegria. Então, quando eu falo que a gente não tem vínculos profundos, eu estou falando disso. Eu não compartilho do seu sofrimento ou da sua dor, né? E qual a oposição? Cristo. Cristo fala totalmente ao contrário. Né? Ele fala de a gente andar a segunda milha, de caminhar juntos. Né? Paulo fala em suportai-vos. Ele não falou de suportar de aturar, ele falou de suportar de ser suporte. E a gente precisa ser suporte na hora da dor também. Mas se eu não tenho vínculos profundos com você, Passo entendeu? batido. Sentimentos, né? Que Deus te ajude. Tô orando, que a gente mente pra caramba, fala que tá orando, não tá orando. E vida que segue. Eu vou seguir o meu caminho, né? Então, essa questão aí dos relacionamentos líquidos a gente já tinha falado, e só dando um reforço em relação a isso, né? Que a gente Sim. precisa entender que as coisas não funcionam por aí. E aí eu fiz uma perguntinha, né? Eu não sei se cada um que está me assistindo aqui sabe, assim, mais ou menos o número de seguidores que tem no Instagram. Mas aí eu queria que vocês fizessem usassem a criatividade e contabilize mais ou menos quantos vocês acham que tem. E se imaginem na reta, num dia de domingo de sol, eu estou falando a palavra seguidores. Então imagina você na frente e esses seguidores todos atrás de você. Como você se Olha, sentiria? E a segunda pergunta: se você está seguindo alguém, você está seguindo para alguma direção. Que direção você está levando essas pessoas? Eu acho que são duas perguntas que a gente tem que parar para fazer, né? Então, assim, eu tenho que ter um objetivo. Tem pessoas que usam as redes sociais para divulgar o seu trabalho, enfim, né? Então, você está levando seguidores atrás de você para conhecer o seu produto. Quando é pessoa física, que eu acho que é a grande maioria de nós, ou tem as duas redes, né? Tem a física e a profissional, mas quando é física, esses seguidores atrás de você, o que essas pessoas representam para você? E detalhe, você está levando essas pessoas para onde? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer a todo tempo. Seguidor por seguidor é essa relação líquida.
Mas em Cristo eu tenho que entender que tem que ter um sentido nisso, não só de seguidor. Né? Muito triste a gente ver igrejas evangélicas que disputam número de seguidores, ou de perfil, ou de amigos. Né? Ok, isso tem que ter um objetivo, não seguir narcisicamente. Ok? Então, quando eu estava fazendo esse texto, eu estava me imaginando na reta, dei uma olhada lá de quantas pessoas tem, e falei, caramba, ainda que fossem 5 pessoas, aonde eu levaria essas pessoas e qual o meu objetivo de ter essas pessoas me seguindo? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Ótimo, sim. E abrindo parênteses, não sei se você vai falar, mas que veio na minha mente aqui agora, é que além de a gente de ter seguidores, nós também somos seguidores, né? E vai falar, se for, porque não, pode falar, pode falar. Para onde nós temos sido levados também. Porque é indiscutível que a gente teve uma rede social que a gente não seja influenciado de alguma forma. É pouco provável, a probabilidade quase zero de você levar essas pessoas, igual, pô, muito boa colocação essa sua, de levar as pessoas a seguir para um propósito, mas aquelas pessoas que nós temos seguido, para onde elas têm nos levado, né? Se é para mais perto de Jesus ou é para mais longe de Jesus. Exatamente, exatamente. Essa observação, talvez você vá falar não, também, mas e é isso mesmo, é uma via de mão dupla, né? Apesar de superficial o relacionamento, ele está acontecendo. A gente não pode descartar que ele está acontecendo, né? Então, da mesma forma que eu estou ali com esses seguidores atrás de mim na reta no dia de domingo, que eu não sei o que eu vou fazer com eles e nem sei para onde vou levar, isso está acontecendo com a gente, né? Isso está acontecendo com a gente. Mais para frente eu vou ver, a gente vai falar que como tem, por exemplo, meninas, né, um percentual grande de meninas que seguem pessoas aí com corpão, coisas de malhação, de sarada, que sofrem com distúrbio de imagem corporal, sofrem com anorexia, sofrem com bulimia. Então, assim, esses seguidores, porque quando eu estou seguindo alguém, eu estou idealizando esse alguém. Eu queria ser como esse alguém. Né? Só que de repente eu não consigo, não tenho biotipo, sou gordinha, enfim, não me acho tão bonita, aí várias vertentes, e isso acaba me gerando um sofrimento, né? Então a gente precisa ver também a quem eu estou seguindo, qual o propósito de seguir essa pessoa na reta num dia de domingo de sol. Ela está me levando para onde, né? A quarto tópico que eu coloquei foi a fuga da realidade. Então, assim, quando eu estou postando ali uma viagem, um jantar, alguma coisa assim, no fundo, eu estou projetando o que eu gostaria de ser 100%. Né? Olha só que paradoxo. Eu tenho a máscara e, ao mesmo tempo, eu não vivo aquela realidade. Eu estou projetando algo que eu gostaria de viver, eu gostaria de ter. Então, assim, fala da gente mostrar... eu estou falando assim de questões, tá, Renan, de curtidas, enfim, de posts frequentes, tá? Não estou falando que você não pode botar um jantar com a sua esposa, não estou falando disso, né? Eu estou falando do excessivo disso. Então, o meu imaginário está sendo projetado totalmente ali. E quando eu estou ali, esperando as curtidas e os comentários, eu estou vivendo uma fuga da realidade. Né? Eu estava vendo uma pesquisa, mas eu não quis pontuar, não quis colocar aqui porque ela não era científica e poderia ser banalizada, mas conforme os posts tem um comportamento embutido, né? Aí, por exemplo, casais que botam muito casamento feliz, no fundo, é uma fuga da realidade, porque não é 100% aquilo que é uma verdade. É preciso reforçar que há uma realidade ali feliz e muitas vezes não é. Então a gente pode pensar nisso de várias vertentes. Então, eu estou ali projetando uma imagem, um comentário, alguma coisa, mas no fundo, não é muito o que eu estou vivendo. E a quinta é a busca da perfeição, né? Todos nós, seres humanos, vivemos em maior ou menor grau, uma fuga da realidade, sempre, tá? E a gente já viveu um histórico de rejeição. Então, quando eu me posiciono, né, nas redes sociais e que eu estou ali aguardando, né, meus likes, né, enfim, minhas curtidas, no fundo, eu estou recebendo de forma, ainda que superficial, mas eu estou recebendo ali uma energia de aceitação, porque todo rejeitado quer ser aceito. Ok? Olha para um rejeitado que de repente admira uma pessoa e aí convida essa pessoa para ser amiga ou para seguir e essa pessoa aceita. Nossa, eu ali por algum momento saí da minha realidade, né, de rejeição e estou me sentindo aceita, porque todo rejeitado quer ser aceito. Então existe ali a busca da perfeição. E quanto mais eu vejo que tenho seguidores,
seguidores, ou que meus comentários estão sendo aceitos, enfim, meus posts estão sendo curtidos, mais essa busca da perfeição eu vou trabalhar. Eu vou nessa linha aqui. Entendeu? Nem que seja, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa em que ela meio que detona assim, a questão política do Brasil, né? No fundo, ela falou para mim que alguns pensamentos dela ali não são verdadeiros, ela não pensa daquela forma. Mas é uma forma que ela tem de atrair um público, porque ela tem essa necessidade da aceitação. Então, exatamente. Então, todo rejeitado quer uma aceitação, e nas mídias sociais, nas redes sociais, essa perfeição, pseudo-perfeição, vem trazer para mim um contraponto de aceitação. Né? Então, a gente precisa entender que eu buscando perfeição, perfeição em quê? Né? Qual ser humano é perfeito? A gente tem que entender que teve um. Não existe essa perfeição. Isso é uma busca, né, incessante e dolorida que nunca vai ter uma resposta. Porque nós, como cristãos, temos que entender que a gente não tem que buscar perfeição, a gente tem que buscar santidade. São opostos. E Paulo garante pra gente o seguinte, cara, tu vai pecar. A palavra garante isso pra gente. Eu tenho que te dar uma notícia. A gente, de vez em quando, vai dar uma vacilada, porque isso faz parte da nossa humanidade. Agora, a busca da santidade é o processo, é o caminho, porque Jesus é o modelo. E quando eu falo aqui também busca de perfeição, em que base de modelo eu estou buscando essa perfeição? Porque Jesus é o único modelo de perfeição. A minha eterna caminhada vai ser para buscar essa perfeição, essa santidade. O resto é balela. O resto não condiz com uma realidade, né? E eu não fiz aqui um paralelo da fuga da realidade com Jesus, né? Jesus, tudo que Jesus faz, eu sou convertida há uns anos, né? E tudo que Jesus fez na minha vida foi me jogar na realidade. Isso. Essa fuga da realidade não existe. Eu lembro, Renan, que nós fomos vítimas da tragédia, eu acho que eu já dei esse testemunho em outras lives, e quando acabou aquela confusão toda, enfim, que a gente aterrissou, eu falei assim, caramba, esse ano não acontece mais nada com a gente, né? Porque, caramba, vítima da tragédia, olha, pra que eu abri a boca? Porque foi o ano de tratamento. Porque Jesus joga a gente para uma realidade, não existe outra. Não existe outro. Então, assim, a gente viver. Claro que a gente pode projetar sonhos, nós devemos sonhar, né? Nós devemos sonhar em Cristo. Isso tudo faz parte, isso é saúde, mas não como fuga de uma realidade. Não tem como você fugir, de repente, do seu pecado de orgulho, não tem como você fugir, de repente, da sua boca de fofoca, não tem como você fugir dessa realidade. Existe você tratar essa realidade. Então, Jesus vem sempre, todos os comportamentos que eu estou pontuando aqui, são comportamentos muito visíveis a nível de consultório, é muito visível na minha humanidade, porque eu não sou perfeita, eu sou psicóloga, mas não sou perfeita, mas são comportamentos que Jesus vem para tratar justamente no oposto. Numa sociedade que não quer ser tratada nisso. Numa sociedade que, na verdade, não aprendeu. A galera mais jovem ainda, então, não aprendeu mesmo a ser tratado nisso. E Jesus vem receber, né? Nós estamos aqui trabalhando a questão do discipulado, nós vamos receber essa galera e ensinar para elas que, olha, assim, tudo que você viveu, porque às vezes a gente fala muito do pecado, do comportamento do pecado, que a gente vai tratar sempre, mas às vezes é difícil a gente falar para essa pessoa, olha só, cara, tudo que você viveu, Jesus vai desconstruir. Tudo. E seja nas maiores ou menores esferas. Por exemplo, você viveu um problema de paternidade, Jesus vai desconstruir para trabalhar a paternidade dele. Né? Você sofreu um abuso, você sofreu uma violência, você sofreu um abandono, enfim, seja na esfera que for, ele vai desconstruir para tratar em você. Aliás, eu acho que o processo de paternidade de Deus é esse. Porque senão você pega qualquer outra coisa como bengala e não vê Deus como pai. Então, Jesus vem para desconstruir essas questões. Esses 5 comportamentos que eu pontuei, eu já encerrei esse primeiro momento, são os comportamentos que eu vejo mais visíveis naquele pano de fundo de pensamento e comportamento. São aqueles que eu vejo, o fruto final é ali a postagem, mas esse pano de fundo, esse inconsciente coletivo é que está permeando esses comportamentos, que faz total diferença quando a gente vai conversar ou trabalhar Jesus ou apresentar Jesus para uma pessoa. Tá? A gente vive um pano de fundo, muito ainda aí, final de 70, também 80, da teologia da prosperidade, que a gente busca Jesus, e eu não fui diferente, para a resolução de um problema.
quando nós nos convertemos, nós passávamos por uma situação financeira muito apertada. E nós vimos testemunhos de pessoas em que Jesus resolveu o problema. Até aí não é um problema, porque Jesus vem para desconstruir, ok? Só que quando Jesus vem para desconstruir e eu tenho esse Jesus apenas para resolver os meus problemas, eu permito que ele vá só resolver os meus problemas. Ele não vai mudar comportamento, no sentido de que eu não vou permitir. Então a gente precisa tirar, né, esse mito que foi criado, que claro que Jesus vai fazer pela nossa vida, ele é o dono da nossa vida, ele tem prazer em organizar a nossa vida financeira, seja da saúde, seja do que for. Mas eu tenho que buscar Jesus por Jesus, pela paternidade de Jesus. E assim, Ok? Você quer é fazer alguma algo colocação? assim, sim, assim, poderoso esse plano de fundo, esses 5 tópicos aí, foi sensacional. E assim, a gente, como a doutora falou dessa questão da realidade, do pensamento, e cada vez mais os jovens têm sido aprisionados a isso. A gente pode falar disso aqui em várias vertentes, Sim. emocional, do relacionamento profissional, emoções, como filho, a questão da paternidade, muitas coisas a gente não consegue, vive num mundo paralelo, que é esse mundo da internet, esse mundo das redes sociais, e a gente Sim. agora falta 9 minutinhos e eu queria Tem que ser. aproveitar esses minutos para. A doutora tocou naquela questão da dependência virtual. A gente até colocou no banner lá uma certa algema, um Uhum. braço lá que está preso, atado, e muitos jovens têm vivido muito isso. Não só Sim. jovens, mas pessoas até que conhecem a Jesus e não têm conseguido se libertar por conta dessas questões, e a doutora já falou da questão da dependência, como que a gente Uhum. pode definir isso. Queria que falasse um pouquinho mais nesses momentos finais aí, para que a gente possa pedir para Jesus descortinar mesmo, trazer à tona Amém. aí a cura para isso, Amém. algo que vai despertar muitos jovens, muitas pessoas nessa live e nessa noite. Pode Amém. A compartilhar um gente pouco. pode pensar mais para frente, Ana, falar uma só da dependência, de repente uma continuidade, mas eu vou dar uma pincelada, tá? A palavra dependência já fala muito. Eu penso na dependência, né, alcoólica, dependência química, dependência de remédio. Então, dependência sem esse elemento eu não consigo viver. Ok? Então, quando é dependência virtual, sem o virtual, sem a internet, eu não consigo viver. É como se faltasse alguma coisa de mim. E para me preencher, eu preciso consumir disso todo o tempo. Se você pegar um viciado em cocaína, um dos sofrimentos é ele entrar no processo de abstinência, porque ele vai sentir falta daquela substância. De igual forma, o dependente virtual. Tá? Recentemente eu fui acordada de madrugada por uma pessoa que me procurou, porque o filho está nesse processo de dependência virtual, ela tirou o aparelhinho, que agora eu esqueci, lá do Wi-Fi, e ele bateu na mãe. Você vê o nível de agressividade, tal qual um dependente químico ou um alcoolista. Então, a gente tem que pensar que o dependente é dependente de alguma coisa que meio que retroalimenta ele. E sem essa coisa, ele não consegue viver. Eu vou dar uma pincelada rápida aí por conta né, do nosso tempo. Uma pesquisa na Universidade de Califórnia aponta, Renan, que quando a gente está acionando o Facebook, a mesma parte do cérebro, tá, uma parte do cérebro que é acionada é a mesma que é acionada quando a gente tem um jogo ou quando a gente consome substâncias químicas. Tá? Então, assim, nessa outra matéria que a gente pode fazer, aí eu dou uma enfocada maior. Então, ou seja, existe um lado do cérebro que é ativado quando eu estou acessando ali as redes sociais, que é a mesma do consumo, tá, de substâncias químicas, para você ver a violência da situação. Ok? Uma outra pesquisa que fala muito do Instagram, fala que o Instagram é um dos maiores vilões da saúde mental dos jovens, tá? Ele está relacionado com os problemas de sono, com a ansiedade, com a solidão e com a má idealização da imagem corporal, que eu falei até um pouquinho, tá? Então eu projeto no outro o que eu quero ter, aquilo tira o meu sono, aquilo tira a minha paz, eu quero consumir aquilo a todo tempo, como se eu consumindo aquilo eu fosse resolver minhas questões estéticas ou qualquer outra coisa assim, e isso me traz um sofrimento. Os índices de depressão e ansiedade aumentam muito significativamente no excesso, tá? Então, ainda entrando na questão da dependência virtual.
E falando um pouquinho de Deus, eu consegui, eu acho que fazer o panorama, né? Cada tópico que eu fui trabalhando, eu fui falando ali das questões de Deus, eu finalizei falando sobre isso, né? Os relacionamentos superficiais, que com Jesus isso não é possível. Esse elemento narcísico, que é o pano de fundo principal, que com Jesus é o contrário, porque com Jesus você tem que servir ao outro, você tem que matar a sua carne para servir ao outro, então é um processo totalmente diferente de desconstrução. E muito incisivamente na questão do relacionamento realmente com um vínculo estreito, de andar a segunda milha, de você fazer uma caminhada junto. Então, eu aproveitei um ganchinho do tempo aí, mas acho que a gente pode pensar num outro momento para falar dessa questão da dependência. E eu acho que para a galera jovem que está entrando aí, que depois pode vir assistir essa live, trabalhar a sua dificuldade nos tratamentos com Deus, de enxergar esse Deus como Pai, que vem desconstruir essas necessidades narcísicas, midiáticas que a gente vive no tempo de hoje. Amém. Que bênção, doutora. Amém. Foi perfeito. Eu dei esse lance aí do tempo, porque infelizmente a live aqui ela termina, mas assim, o quanto nós somos abençoados, e assim, eu creio que tudo isso gera também sintomas, e é necessário que façam tratamentos, não é isso? É coisa que é necessário. A gente indica, né, para dependência mesmo, né, a psicoterapia e muitas vezes o uso de medicação, porque é uma dependência. Né, afastar essa pessoa do agente, né? Então, se fosse uma cocaína, a gente tiraria a pessoa da cocaína e do virtual, afastar o máximo possível essa pessoa desse contexto virtual, para que ela possa ir, né, fazendo o processo ali de desintoxicação e trabalhando e aprender a usar as redes sociais de uma forma saudável. Amém. Que ótimo, sim. Então são dicas assim favoráveis, dicas preciosas, porque a gente já falou aqui em outras lives com essa parte de psicologia, sempre tem aquele paradigma, aquela coisa, mas eu deixo aqui para você que está nos assistindo, a gente depois vai deixar o endereço lá da Ana Paula Gato Valente, psicóloga, ela vai poder te ajudar naquilo que você necessita, talvez um parente, ela falou que recebe muitas questões de jovens, pessoas que necessitam desse tratamento, às vezes já tem aparentado esses sintomas. Como ela disse, primeiro, ajuda, converse com alguém. Reabilitando esse relacionamento com Jesus, mas procure também ajuda dos pastores, ajuda médica também. A doutora está aí, nos deu essas dicas espetaculares, foi muito bom. Está todo mundo aqui falando que precisa ter uma nova live, que a gente precisa ter um novo encontro, porque a galera ficou impactada. E geralmente essa questão da dependência, de estar amarrada, atrelada, às vezes a pessoa não quer reconhecer, né? Assim como a gente vê no vício do álcool. A primeira coisa do dependente, sim. Exatamente. A primeira coisa que o dependente faz é ele ser resistente, brigar, de não querer, mas eu creio que aí já não é com a gente, o Espírito Santo, eu creio que vai entrar aí no coração dessas pessoas que estão ouvindo essa live, que estão presenciando isso, vai tocar no coração de cada um deles. Eu quero agradecer muito, doutora, por compartilhar todos esses conhecimentos, as experiências, e eu queria te dar essa última palavrinha, tem 2 minutos para você também se despedir. A gente, mais uma vez, fica muito honrado de tê-la conosco na nossa live. Como Ministério Jovem, a gente agradece mais uma vez e estamos muito felizes e honrados com essa palavra, com esses conhecimentos que foram compartilhados com a gente hoje. Tá bem? Amém. Eu que agradeço mais uma vez, parabenizo a ação, façam mais, né? Busquem realmente trazer essa questão da informação dentro da igreja. O prazer foi meu, o privilégio foi meu. Eu também fiquei com um gostinho de quero mais, porque eu preparei um conteúdo, mas eu sei que também, de repente, foi importante a gente focar nesse primeiro momento do comportamento, pensamento, para depois tratar, né, a questão da dependência. E me coloco à disposição, é um privilégio estar aí caminhando com vocês nesse tempo. Embora curtinho, mas que vale a pena, é importante. Amém. Bênção demais. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. E eu vou dizer, o pastor Arlen está me cobrando aqui o sorteio do jantar. A gente vai divulgar daqui a pouco os vencedores do sorteio do Love Connection. Tá bom? Fica ligado. A gente já vai divulgar no próximo Stories aí. Curte, compartilha esse link com muitas pessoas. Doutora, muito obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço. Um final de semana aí abençoado e precioso. Amém, para vocês também.
Boa Até noite. mais. Tchau, tchau. Até Boa mais. noite.